propostas estavam contidas no plano de governo do primeiro turno, eu li, não estavam lá. Uma parte estava, dos pontos de aplicativo estava, por exemplo. Chamava-se lá Centros de Trabalhador de Aplicativo. Mas por que só no segundo turno houve outras propostas? A gente, e a carta? No segundo turno, eu acho que também, de algum modo, a maneira como este segmento aderiu a uma candidatura de extrema-direita como a do Pablo Marçal, também acendeu um alerta na nossa candidatura então, de que era preciso que as nossas propostas não eram suficientemente fortes e contundentes para isso, de que era preciso dialogar. É natural se fazer isso ao longo de uma campanha. Mas, por exemplo, o Centro de Trabalhadores de Aplicativo está no nosso programa de governo desde o começo. Esse eleitor do Marçal ouviu o tempo inteiro que o senhor era do consórcio comunista, né? E que todos os males da sociedade vinham de políticos da esquerda. Então, o senhor acha que vai convencer esse eleitor apenas com 96 pontos de apoio ao motoboy, um financiamento para as mulheres? Otávio, porque assim, como é que você vai convencer agora que todos os males não vêm de sua posição política sem abrir mão do seu posicionamento político? Primeiro, segundo Pablo Marçal, meu adversário também era do consórcio comunista, né? Disse isso no primeiro turno inteiro. Então, não é privilégio meu, vamos e convenhamos. Agora, nós temos que entender que esse eleitor que votou no Pablo Marçal não é um único tipo de eleitor. Você tem um eleitor ideológico de extrema-direita, bolsonarista. Esse cara não vai votar em mim. Uma parte dessas pessoas, inclusive, pode até não votar nem no Ricardo Nunes, viu? Pode anular o seu voto. Aliás, a maneira como se tratou lá o apoio de Ricardo Nunes, Pablo Marçal não ter declarado o apoio a ele e tudo mais, pode levar a um nível de abstenção ou anulação desse voto maior do que hoje se prevê nas pesquisas. Mas tem um outro segmento do eleitor do Pablo Marçal que não é bolsonarista, não é ideológico de extrema-direita e não votou nele porque ele falava de consórcio comunista, mas que votou nele porque, de algum modo, se sentiu enxergado num discurso dele para o que essas pessoas almejam, sonham e têm como angústias para a cidade. Então, o senhor acha que não foi tardio esse discurso? Otávio, nós tínhamos propostas que estavam colocadas desde o começo. E nós agregamos este discurso num diálogo com um segmento que votou no outro candidato. Posso emendar outra pergunta? Só se me permite terminar a resposta em relação a isso. Então, para os motoristas de Uber, a isenção de rodízio, que nós estudamos, fomos ver. Impacto praticamente zero no trânsito na cidade de São Paulo. Seriam 40 mil carros a mais por dia numa cidade que tem 9 milhões de veículos. Ou seja, muito mitigado. E é possível, isso faz diferença no fim do mês para essas pessoas. O Acredita Mulher, que foi uma proposta que a gente fez para essas mulheres empreendedoras da periferia, esse a gente já tinha feito no primeiro turno também, né? Foi para televisão, foi para debates e tudo mais, que é um crédito com juros subsidiado de até R$20 mil para essas mulheres tocarem o seu negócio ou melhorarem e ampliarem o seu negócio nas periferias da cidade. Então, tem um conjunto de propostas que estão em jogo e que essa carta expressa. Mas só se me permite, antes da gente virar o tema, essa carta eu também quis apontar uma outra coisa, que é o momento dessa eleição. O primeiro turno foi uma coisa, mas tão atípica, tão agitada, voou cadeira, teve xingamento, teve um negócio tão louco, que às vezes as pessoas entraram numa ressaca precoce antes da eleição acabar. E às vezes, quando as pessoas fazem isso, elas deixam de entender o que está em jogo na votação do próximo domingo. São Paulo hoje tem um risco, Sadi, e tem uma oportunidade. Eu quero dialogar com as pessoas e com vocês sobre esse risco. Hoje saiu mais uma reportagem, jornal o Globo, de que a Polícia Federal está investigando a entrada do PCC nas obras de São Paulo, que é uma denúncia que eu tenho feito continuamente nos debates, através do ex-cunhado do Marcola, comandante-maior do PCC, que é chefe de gabinete da Secretaria de Obras. Já tinha sido feita as denúncias e até operação policial com prisões de donos de 2 grandes empresas de ônibus da cidade de São Paulo que receberam quase R$1 bilhão de subsídio da prefeitura do nosso dinheiro por ligação com crime organizado. O que está acontecendo hoje aqui em São Paulo, sim, é meio um efeito Orloff com o Rio de Janeiro. Às vezes as pessoas olham para o Ricardo Nunes e falam, pô, ele é meio inofensivo, não faz mal.
né? Não fede, não cheira. Só que elas deixam de entender o seguinte: um governo fraco é o que abre espaço para os verdadeiros vilões tomarem conta. Quando tinha governo fraco, Estado fraco no Rio de Janeiro, foi quando a milícia foi tomando conta. Bujão de gás, depois passou para extorquir comerciante, depois passou para cobrar taxa de morador, de segurança e por aí vai. Hoje a milícia comanda uma parte expressiva do Estado no Rio de Janeiro e controle sobre territórios. O risco que a gente está vivendo em São Paulo, já controlam o transporte, já entraram nas obras, já montaram milícia dentro da GCM na Cracolândia. Candidato. O risco que a gente está correndo é muito grande. E é isso que eu quis alertar também nessa carta que vai estar em jogo no próximo domingo.